Este é o programa Um Fato, Duas Visões, é um programa da Faculdade de Ciências Humanas e da Saúde e da Faculdade de Educação. O nosso convidado de hoje é o professor doutor Fábio Mariano da Silva. Tudo bem, Fábio? Tudo bem, obrigado pelo Daqui para frente, só Fábio. Só Fábio. E comigo, como sempre, a doutora Neide Noffs, também carinhosamente chamada de Neide. Certo. Nós estávamos conversando agora há pouco e você dizia que a morte sempre foi um tema do seu interesse. A morte, as exéquias, o velório. Como é que você começou a se interessar por esse tema e chegou à perspectiva política do tema? O tema, ele sempre foi de interesse pessoal meu, porque eu convivi muito de perto com a morte de pessoas queridas. Eu morava na periferia de São Paulo e vi muitos dos meus amigos ali da periferia morrendo em razão das drogas, em razão da violência que se cometia ali. Mais tarde, numa fatalidade familiar, eu perdi um tio numa segunda-feira e a minha mãe faleceu na quarta-feira. Eu comecei a observar naquele rito que a gente faz de documentação, de arrumar velório, preparar tudo aquilo que era necessário, de que havia uma diferença muito grande nos valores que foram cobrados da família do meu tio, porque eles moravam numa região que era mais periférica, e dos valores que foram cobrados de mim, que morava numa região mais central. E comecei a considerar que aquilo era um absurdo. Falei assim, como é que eu estou pagando quase que 100% a mais para fazer o velório da minha mãe, que morreu 2 dias depois do meu tio. Então aquilo me chamou a atenção e sempre ficou na minha cabeça e fui olhar que não existia uma tabela, não existia um procedimento, não existia um protocolo financeiro para essas coisas. Mais tarde eu fui chamado na gestão do governo Haddad para participar do programa Operação Trabalho, que tinha por intuito tirar pessoas transgêneros, especialmente travestis e mulheres transexuais, da prostituição. Especialmente para aquelas que tinham interesse em sair do trabalho sexual e queriam um trabalho formal, elas eram incorporadas então a esse programa. E muitas vezes, nos relatos que elas me diziam, elas comentavam entre elas, a fulana morreu e eu fui ao velório e não consegui encontrar o corpo. E eu dizia, afinal de contas, por que não conseguiu encontrar o corpo? Porque o velório está lá, né? O velório está lá, exatamente. Tem um velório e tem um corpo. Tem um velório e tem um corpo. A questão é que quando elas chegavam lá, aquela pessoa que elas conheciam socialmente por Maria, estava sendo velada como Mário, ou como João, ou como André. Então tinha uma questão que eu passei a observar, que era em relação ao nome. O nome ele é um direito fundamental em toda e qualquer sociedade, ele é um marcador social. E eu me perguntava então, afinal de contas, porque essa pessoa que viveu como mulher está sendo enterrada como homem. Isso antes da nossa lei atual que permite que as pessoas possam ter um nome social que elas desejam. Isso antes da lei. Mas há uma questão, essa pergunta é interessante pelo seguinte: quando você fala do nome social, você está dizendo de um direito que foi garantido pelo Supremo Tribunal Federal, que considerou a omissão legislativa, do Congresso em relação a essa demanda desse grupo. A questão é que muitas vezes, por medo de retaliação, travestis e transexuais não buscam a retificação do nome. Você não sabe exatamente o que você vai passar. Quais as formas de preconceito ainda terão que ser enfrentadas. A despeito de toda a regulamentação, eu sempre digo isso. É importante a gente observar que nós estamos na cidade de São Paulo, e na cidade de São Paulo tudo tem uma amplitude maior, uma dimensão maior. Então você começa a considerar o seguinte fato: todos os direitos estão sendo respeitados. Mas, na verdade, quando você vai para a região norte, nordeste e assim por diante, você vê que ainda é muito escassa a legislação a respeito da retificação, a normatização da retificação do nome social. Muitos estabelecimentos ainda não respeitam, e nem mesmo a família. Então, quando elas relatavam isso no Transcidadania, nesse programa, eu dizia, tem uma questão aí que precisa ser estudada. Quando eu fui estudar isso, do ponto de vista normativo, você tem o direito a ser enterrado e a permanecer enterrado, o que se chama de ius sepulcri.
Chama o quê? Ius sepulcri, que é um nome em latim, né? Mas, do ponto de vista normativo também, quando você morre, de quem é o corpo? Então, o corpo é da família e a família, no intuito de restituir a sua dignidade, daquilo que eles chamam da sua moralidade, por não concordar, por não aceitar o fato de ter uma pessoa transexual na sua família, transgênero, ela diz, eu vou lá e vou enterrar como homem, ou vou enterrar de acordo com o sexo biológico de nascimento. É interessante, tem um documentário do René Guerra que chama Os Sapatos de Aristeu, que conta exatamente essa história. Nos Sapatos de Aristeu, uma travesti morre, as amigas passam a preparar o corpo, então elas maqueiam, elas cuidam do cabelo, elas cuidam de todo o ritual, a família recebe a notícia e manda buscar o corpo. E quando busca o corpo, faz exatamente o quê? Passa a retratar como um homem, de acordo com o sexo biológico, porque a mãe se vê ali restituída da sua moral, do seu filho e assim por diante. Então, quando eu falo das políticas de morte, eu estou dizendo toda morte, e o Godelier fala isso, o José Farias fala isso, toda morte ela é pública, portanto toda morte é coletiva e eu digo toda morte ela é política, porque ela depende de uma política do Estado. E da perspectiva da lei, o corpo pertence a quem? Já que ele não se pertence mais. O corpo pertence à família. É a família que vai ter obrigação sobre todos os rituais, sobre tudo aquilo que vai ser feito. Então, você morreu, a família assume. Mesmo que eu tenha deixado em testamento ou no cartório, sei lá o quê, que eu vou ser enterrada como Márcia, vestida de baiana, sei lá o quê. Com a nova lei da retificação do nome, quando você é enterrada, se você é uma mulher transexual, uma mulher travesti, você é enterrada de acordo com a sua retificação. Então, da forma como você se reconhece. Se você não fez essa alteração, você vai encontrar alguma dificuldade à medida que a família pode dizer não. Será enterrada de acordo com o sexo biológico. Essa é uma primeira questão. Tem uma normativa no Código Civil, eu não me lembro bem o artigo, deve ser o artigo 1881, que fala de que você pode dispor de todas as suas vontades quando você quer morrer. Então, eu quero ser enterrado em tais condições, mas você deve deixar as condições para isso. Então, é preciso observar que nem todo mundo tem essa condição. Então, a família passa a assumir dali. Aí você pode me perguntar, bom, mas e no caso daquele que não tem família? O Estado assume. E nem sempre o Estado vai prover de todas as condições. Você vê uma pessoa que está em situação de rua, uma pessoa em situação daquilo que a gente vai chamar de indigente, de indigência, ela vai ter que cumprir, o corpo dela vai se submeter àquilo que o Estado pode proporcionar. Eu estou entendendo a política da morte, eu acho muito interessante. Eu nunca tinha pensado de verdade nessa perspectiva que você está trazendo. Mas a responsabilidade do corpo pela família não tem também do ponto de vista legal, porque se o corpo não aparecer, vamos supor, some o corpo de verdade, né? Não por mudança de gênero, mas se some, tem toda uma questão de bens materiais, de contas, que cabe à família fechar. Tanto é que a morte traz um grande desgaste, além da perda, a questão desse inventário de dar conta do que a pessoa tinha, não tinha, quem era, se ela tinha problema na justiça, não tinha. Não tem isso também? O de responsabilidade da família? A gente pode falar, nós estamos Como falando fica? de um ponto de vista que é de Exatamente. mulheres travestis e transexuais, mas a gente pode falar, por exemplo, dos desaparecidos políticos. Exatamente. Os desaparecidos políticos que causaram aí recentemente uma comoção, veio à tona novamente a discussão. Os desaparecidos políticos, muitos deles tinham condições. Mas aí você tem um rito, que é um rito normativo, em que o Estado vai declarar a pessoa morta. Tem que declarar. Precisa mesmo que não declarar tenha corpo, morta, tem que declarar. mesmo que Se não tenha... aparecer, Exato. por exemplo, Brumadinho, muitos corpos desapareceram. Exatamente. Esse é um grande problema, porque tem que ter um corpo. O corpo desaparece e naquilo que o corpo desaparece, não desaparece a trajetória. Exatamente. A trajetória social, a trajetória política, a trajetória econômica da pessoa. E como isso não desaparece, o que acontece é que a família vai ter que instar o judiciário a declarar a pessoa morta para que aí ela possa fazer a movimentação patrimonial. Certo.
Mas esse é um caso. Eu, em geral, exceção. costumo estudar aqueles casos em que eu chamo de suborno social. Então, você pode dizer, mas o problema de travestis e transexuais, elas estão... Está resolvido à medida que tem o nome, mas o problema não acaba, Não acaba aí, não. com o nome. Imagina. Ao contrário, você tem outras questões. Você tem uma questão de educação, você tem uma questão de acesso ao mercado de trabalho formal. E o que o Estado faz? Você dá um nome, mas se você não permite a educação, se você não permite o ingresso no mercado de trabalho, se você não permite, por exemplo, que aquela pessoa tenha condições a um tratamento condigno, como todo e qualquer cidadão, o que o Estado faz é um suborno social. Você dá uma norma, você concede um direito, mas você retira outros. E é interessante notar essa... Quando você diz não permite, porque eu estava pensando se a palavra não permite ou não dá condições para, que é um pouco diferente. Né? Quando eu não permito, eu estou proibindo alguém de trabalhar. Quando eu não dou condições para que esse indivíduo possa trabalhar, é diferente. Eu entendo que a violência é igual, ambas criam problemas bastante semelhantes, mas eu fiquei um pouco na dúvida, por isso que eu estou te perguntando. Tacitamente o Estado não permite, eu sempre reafirmo isso. O Agamben, que foi um autor que eu estudei bastante para colocar na tese, quando ele fala, ele tem um livro que se chama O que Resta de Auschwitz, e quando ele vai falar, retratar ali, logo no prefácio, ele fala de uma figura que é a figura do muçulmano. Quem é o muçulmano? O muçulmano é aquele que não deve existir. Mas se ele existe, ele não deve ser visto. Mas se ele é visto, ele não deve ser lembrado. Então eu coloco as pessoas eu equiparo a essa condição. Você tem travestis, você tem o nome, você concedeu, mas você não precisa lembrar dessas pessoas socialmente. Então eu digo, você pode dizer, não, mas a lei está lá, a lei garante. Não, a lei não garante. Porque à medida que você tira cotas, por exemplo, de uma universidade para o ingresso de pessoas transgêneros, o que você está fazendo? Tacitamente você não está permitindo que aquelas pessoas... Porque ela já está partindo de uma condição que é uma condição desigual em relação às outras pessoas que estão ingressando na universidade. Quando você fala do mercado de trabalho, você vai olhar, por exemplo, pessoas travestis, transexuais, em que posição do mercado de trabalho elas estão? Sempre naquelas posições que são posições de limpeza, call center, nesses trabalhos que não são trabalhos menos dignos, mas são trabalhos que refletem, por exemplo, uma baixa escolaridade. Por quê? Porque elas não tiveram acesso a isso. Então o Estado vai lá te dar um nome, o Estado permite que você faça uma retificação, mas por outro lado, ele não está te dando condições, não está permitindo que você acesse essas outras instituições. E ele permite que a família, mesmo com ele tendo retificado o nome, o enterre com o nome biológico, dado por questões biológicas? Esse dado eu ainda não conheço, ainda não tive. O dado que eu tenho são de pessoas transgêneros que, desconhecendo, por exemplo, o que pode vir a acontecer, preferem ainda não retificar. No caso de homens, por exemplo, homens trans que não retificam o nome, porque o Estado ainda não reviu, por exemplo, uma norma a respeito da obrigatoriedade de serviço militar. No Brasil, você tem que prestar contas da sua certidão de reservista até os 45 anos. Passou disso, o documento não é mais exigido e tudo mais. Quando um homem trans faz a retificação do nome aos 30, o Estado ainda não normatizou o fato de que ele, neste processo de transição, de fato, não precisava ter servido, prestado serviço militar. Eles consideram que, como retificou e retificou o sexo também, você precisa apresentar essa documentação. O Estado não considera, por exemplo, no caso de homens trans, o fato de que ele ainda tem órgãos que são órgãos femininos e, portanto, ele pode engravidar. Você chega no SUS, um homem trans engravidou, porque eles confundem a identidade com a orientação sexual. Quando isso acontece, fala, eu não posso te atender, porque homens não engravidam. Então, há casos, por exemplo, há muitos relatos do sistema de saúde que dizem, eu não posso atender essa situação. Então, eu fico pensando nisso, você estava falando, eu estava pensando um pouco nisso. É um problema da morte, mas é um grande problema da vida. Certo? Quer dizer, se a gente conseguisse alterar algumas coisas da vida, talvez nessa hora da morte tivesse mais fácil
Você vê assim ou não? Eu falo políticas de morte e falo que a morte é uma questão política porque eu acho que você vai matando em vida Sim, essas então, pessoas. exato, eu estava pensando exatamente Então eu isso. digo o seguinte, você tem um grupo de travestis e transgêneros, que é o grupo que eu dedico mais aos meus estudos, que são expulsos de casa por volta dos 13 anos de idade. E não podem voltar para casa porque a família não quer. Mas também não conseguem outras condições porque o Estado continua exterminando essas pessoas, que morrem por volta dos 35 anos de idade. Então, entre 13 e 35, essa pessoa não alçou uma condição de vida, porque a gente não pode dizer que isso é uma vida. Exato. Tem um filósofo, o Davi Lapujade, que fala uma coisa muito interessante. Ele fala, essas pessoas tentam viver, mas não podem. E não podem viver, mas estão vivas. Então é um problema da vida. Mas elas devem suportar o peso da sua própria vida, sem poder viver. Eu costumo dizer isso, elas estão sendo mortas em vida. Eu sinto que está mudando, não está mudando isso? Eu conheço da educação, há vários alunos que já estão nessa situação e são super respeitados. A escola já está tentando, principalmente a questão dos banheiros, já modificou na escola. Eu tenho uma aluna que tem um filho nessa situação e conta situações muito já que está num processo de mudança, não agilizado, rápido, mas já tem um outro olhar. Você sente isso também nos seus estudos? Eu acho que a gente avançou. Dizer que nós não avançamos do ponto de vista normativo também é escamotear os dados. Mas os dados, eles não se alteram. Nós ainda temos um número ínfimo de pessoas transgêneros que entram, que têm acesso à educação básica, ao mercado de trabalho, ao sistema de saúde, à segurança, à previdência e assim por diante. É ínfimo esse número. Então, a gente pode dizer, esses números mudam? Eles mudam porque nós também estamos numa região, volto a falar isso, nós estamos numa região que é uma região privilegiada, né? Nós estamos no sul do país. E aqui, por exemplo, com a questão econômica, com a questão do acesso à informação... Nós estamos no Sudeste, no né? Sudeste, na questão Sudeste. No sul do país eu vou voltar a ele. Isso, o que é bom. Na região Sudeste, nós temos uma questão que é uma questão econômica. Então, nós temos acesso à informação, a gente vê com maior facilidade. O que não significa necessariamente que está mudando. Porque, do ponto de vista do resto do país, não se move. Os dados de violência, por exemplo, que não se alteram, agora eles foram retirados, né? Na maioria dos portais, por exemplo, de dados públicos, do governo e assim por diante, a gente não tem mais acesso. Quem faz o trabalho de recolher esses dados? As organizações não governamentais. Então, você tem a Associação Nacional de Travestis e Transsexuais, você tem o GGB, que é o Grupo Gay da Bahia, você tem a Associação Brasileira de Lésbicas, Gays, Travestis e Transsexuais, Bissexuais, que estão fazendo um trabalho que é um mapeamento para você saber exatamente o quê? Nós estamos mudando de posição, a pirâmide está se invertendo, a pirâmide do privilégio está se invertendo, mas esses dados ainda são muito pequenos. Quando você fala, né? Eu fiz aquela intervenção no Sul porque também entendo que tem aí uma concepção do que é ser travesti, do que as pessoas pensam a respeito, tá aí psicólogos advogando uma cura de algo que não é doença e assim vamos. E quanto mais tradicional o local, mais difícil a mobilização em relação a isso. Mas você está falando de algumas coisas que alguém pode falar, mas isso aí é os pobres, né? Pobre é complicado mesmo, não é só travesti. Você, no seu trabalho, eu sei que você tinha ali alguns recortes, mas tem a ver também com as pessoas que são de classe média ou de classe alta, que também acabam sofrendo todas essas questões pela sua transexualidade, pela sua não observância dos padrões burgueses? Tem. Essas pessoas sofrem tanto quanto as outras, mas há uma diferença. Quando você fala de travesti, você está falando de uma figura diferente que é da mulher transexual. Uhum. As travestis, a gente costuma considerar que ela é uma identidade política, e ela é uma identidade política que rompe o padrão heteronormativo.
ela rompe essa normatividade binária. Se você perguntar para a gente vai falar de mulher travesti, se você perguntar o que você é, como você se identifica, como homem ou como mulher, ela vai dizer, eu me identifico como travesti. As transexuais, muitas vezes você vai perguntar, ela fala, eu me identifico como uma mulher transexual, e ela vai fazer o quê? Buscar os mecanismos do Estado para que ela passe a incorporar aquilo que é dito como um corpo ideal, aquilo que a gente vai chamar de passabilidade. Então tem a redesignação, tem a questão do tratamento hormonal, tem tudo isso. Quando você faz isso e você olha no seu conjunto, você vai olhar que aquelas pessoas que estão numa família de classe média ou de classe alta, elas tiveram mais acesso e elas passaram por isso com maior facilidade. Então, muitas vezes, você sequer consegue identificar por quê. Porque essa pessoa já passou por um processo de transição, porque aquela família já teve acesso à informação e ela assimilou muito mais facilmente do que outras camadas que são camadas mais pobres, onde falta informação e assim por diante. Mas daí a gente vai voltar nessa questão do Sul. Há uma questão que é uma questão conservadora, de considerar qual é o padrão ideal de homem e de mulher. E isso, por exemplo, é uma construção que tem que ser feita através da educação dessas pessoas, que é desfazer os estereótipos, desfazer os padrões, para que elas passem a assimilar um corpo diferente, um comportamento que seja diferente daquilo que a gente tem como normal dentro da nossa sociedade. Então, se você disser a Leia T, por exemplo, ela vem de uma família... Quem é a Leia T? Ela é uma transexual famosa, filha de um técnico esportivo, agora não me lembro o nome dele, que vinha de uma família que era uma família que tinha conhecimento, tinha acesso à informação. E ela pôde, fora do país, fazer todos os tratamentos hormonais dela, redesignação e assim por diante. Mas ela sofre com uma coisa, tem a questão da solidão. Tem a questão da solidão porque você vai dizer o seguinte, ela foi aceita na sua família e tal, mas ainda há um preconceito por parte dos homens de dizer, eu vou sair com uma mulher transexual. Eu fui para o Irã e as pessoas diziam assim, no Irã é legal, né? Porque no Irã a transexualidade ela é aceita. A transexualidade ela não é aceita assim, com essa facilidade que as pessoas veem. Por quê? Porque lá tem uma questão. Se você assume uma orientação sexual como gay, por exemplo, o que o Estado vai dizer para você é que você não é um homem gay, é que você é gay, portanto você deve ser mulher. Porque eles assimilam a figura do gay à figura da mulher, do homem afeminado e assim por diante. Ele te dá a possibilidade de redesignação, você pode fazer isso. Mas você, muitas vezes, vai ser rejeitada. Por quê? Porque você não pode reproduzir, você não pode ter filhos, você não pode exercer determinadas funções que eles consideram ideal. Então você diz, isso é aceitação? Não, isso não é aceitação. Porque você ainda tem um padrão, que é um padrão de gênero estabelecido, especialmente nas sociedades ocidentais, que vão dizer quem é o homem, o tipo anatômico ideal, quem é a mulher, o tipo anatômico ideal. E a partir daí você vai querer encontrar os seus. Travestis e transexuais sofrem por isso. Por isso que é tão forte, por exemplo, e há um incômodo muito grande nisso que a gente vai dizer. Quando você reforça muito o estereótipo, você está dizendo, você precisa passar a se comportar de tal forma, você precisa passar a aceitar determinado padrão para que eu considere você um homem ou que eu considere você uma mulher. Por que eleger dentro da questão transexual a questão da morte? Porque a morte é uma questão política e porque esse grupo, dentro de vários grupos sociais, e eu falo isso, você poderia falar dos números de feminicídio, você pode falar dos números do genocídio da população negra, você pode falar, por exemplo, dos números de morte das pessoas em situação de rua. Mas o grupo de travestis e transexuais é um dos grupos cuja morte tem, de maneira sistemática, atravessado a vida. Tanto que você sai aos 13 de casa e não volta porque aos 35, na média, você morreu. A morte para essas pessoas é uma realidade. Você vê travestis que quando fazem 36 anos, dão uma festa dizendo, eu passei do índice. O que é triste.
É triste que dentro de um estado determinadas pessoas possam viver e as outras tenham que comemorar os 36 anos de vida porque ela não é mais um índice estatístico de violência. Além disso, travestis e transexuais, elas não morrem em razão de uma falência múltipla de órgãos, como a gente está acostumado a ver nos hospitais. Os tipos de mortes são mortes muito violentas. São mortes dadas por espancamento, por afogamento, sufocamento, por arma branca. É um índice alto se comparado com outros grupos sociais. Então, a morte, da perspectiva de gênero, ela atravessa, porque a professora Neide falou uma coisa que eu achei interessante ali antes da nossa conversa, quando ela dizia, as pessoas se preparam para a morte, querem vender o caixão, tal. A política funerária e a política de morte, ela está intrinsecamente ligada. Por quê? Porque tem um elemento central. O elemento central é o corpo. E o Agamben vai nomear isso de Homo sacer, que são os matáveis. Ele é um corpo sacro, nenhum corpo pode ser violado. Do ponto de vista social, do ponto de vista normativo, não é comum que você vá lá e mate uma pessoa. Mas no Homo sacer a gente vai falar dos matáveis. São aquelas vidas em que elas serão retiradas e aquele que matou não será punido por isso, porque ela é uma vida sem importância. Nós temos 1 minuto para terminar esse programa. E, apesar de eu ter ficado um pouco sem fôlego, eu vou te deixar nesse 1 minuto falando sobre o que você quiser, o que você acha importante colocar que não foi dito ainda. Não, eu acho importante destacar, agradecer nesse último minuto a possibilidade de participar e de falar desse trabalho que foi defendido no mês de março, né, de 2019. Falar que as políticas de morte, elas não são políticas muitas vezes visíveis, mas ela é uma política de extermínio do Estado que recai sobre travestis, homens e mulheres transexuais, sobre a população negra, sobre mulheres, e que só um projeto, que é um projeto de educação, um projeto de segurança, um projeto pedagógico social, é que pode mudar essa realidade. As pessoas, elas precisam atentar para essas questões de que a gente deve sair desse binarismo, daquilo que a gente chama de binarismo de gênero, e aceitar as diferenças. É no aceite as diferenças que a gente vai evoluir. Obrigada, Fábio. Eu agradeço novamente. Obrigada, Neide. Encontramos vocês no nosso próximo programa.